Oi, oi, ok, oi, testando.
Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Jesus. Nós vamos dar início ao nosso culto. Graças a Deus, mais uma vez, Deus concede a nós o privilégio, a oportunidade de estarmos juntos aqui na casa de Deus. Então, vamos nos colocar de pé, com respeito às Escrituras. Nós vamos ler o Salmo 146. Baixa um pouquinho aí, por favor. 146. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. 146, livro dos Salmos. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está no Senhor seu Deus, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo o que neles há. O Senhor que permanece fiel para sempre. Ele sustenta a causa dos oprimidos e dá pão aos famintos. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros e ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina eternamente. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Louvai ao Senhor. Amém? Amado Deus, Pai Celestial, nesta hora, Senhor, nós te agradecemos por este momento, por este privilégio que nós estamos tendo nesta noite, estarmos reunidos aqui em torno da Tua Palavra, diante do Senhor, Pai, com nossos olhos fechados e falando contigo nesta hora. Nós pedimos humildemente que o Senhor perdoe nossos pecados, que o Senhor perdoe nossas falhas, nossas fraquezas. E aqui, mesmo como fracos e necessitados, nós viemos à casa do Senhor, para que o Senhor olhe para nós com um olhar de misericórdia e de compaixão, e recebe a nossa adoração, o nosso sacrifício que nós vamos fazer, que nós estamos fazendo, te louvando, te exaltando e te glorificando, porque o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. Aqui nós estamos na Tua casa, Senhor, pedindo obrigado por tudo, agradecendo, Senhor, pelas Tuas maravilhas, pelas Tuas bênçãos. Oh, como é bom, como é gratificante para um pecador arrependido, para um mortal estar na casa do Senhor nesta hora, agradecendo, Pai querido, pelos benefícios que o Senhor tem feito, pelos livramentos, pelas bênçãos, pelas vitórias, pelas conquistas que o Senhor tem concedido a cada um dos teus filhos.
Pai, obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por ter trazido a nós em paz a tua casa. Cada irmão, cada irmã, nós estamos aqui, Pai, para te glorificar, para louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda, meu Deus, que nós possamos fazer isto com gozo, com alegria, com uma felicidade na nossa alma, Senhor. Pai, e também os nossos vizinhos, os nossos ouvintes, nossos irmãos preciosos, aqueles que sempre estão conosco, aqueles que têm uma necessidade, que clama ao Senhor, que adora ao Senhor, que louva, que medita na tua palavra juntamente conosco. Pai, abençoa nesta noite, aceita a adoração, Pai, aceita o louvor, aceita, Senhor, a meditação na Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos pedindo, ó Pai, detenha o adversário longe da Tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós sejamos abençoados, que nós sejamos fortificados, mais uma vez, através da tua palavra, Senhor, que será ouvida, que ela fale conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, cada um de vós. Glória a Deus. Maravilhoso é Jesus. 243. Vamos cantar para Jesus. 243. Maravilhoso é Jesus. 243. Glória a Deus. Vocês vão cantar só um hino? Maravilhoso é Jesus, dá-me vida e luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Nunca podia saber qual é o grande prazer do que perdido, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Ele nas trevas me achou, eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante, tenho por quem me for. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Cristo é tudo para mim, também será para ti. Vou caminhando sempre
próprio louvando, pois Ele salvou-me a mim. Maravilhoso, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Graças a Deus. Aleluia! Quão glorioso! Vamos cantar para Jesus este louvor? É o 289. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não há igual. Pode ter cidade parecida, mas igual não há com a cidade celestial que o nosso Pai preparou para a sua noiva querida. Aleluia! 289. Vamos ver se nós canta este louvor. Quão glorioso cristão é pensar na cidade que não há igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírio são a glória do nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que até encherá de bel lar, e das harpas a doce harmonia ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levem à morte, se constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte é Jesus o fiel verá. Se glorioso é pensar nas grandezas. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da lei. Não almejas viver, oh amigo, nessa formosa Jerusalém. Não almejas viver, oh amigo, nessa formosa Jerusalém.
Aleluia! Graças a Deus, graças a Deus. Todos nós almejamos viver nessa formosa Jerusalém. Graças a Deus. Vamos mais um louvor e depois nós vamos para as ofertas. 216, um hino bastante conhecido da igreja. 216. Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. É uma promessa muito linda, muito bonita, quando todo cristão vai às águas batismais e ali na hora do batismo promete isso ao Senhor Jesus, que nunca vai abandonar, que nunca vai deixar de amá-lo, de servi-lo, e promete caminhar na sua palavra, amando, obedecendo e honrando até o final da sua vida. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás do mundo, Jesus na frente, Ele é o guia onipotente. Atrás do Jesus na frente, atrás não volto, não volto não. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto, não volto não. Depois da luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto, não volto não. Atrás não volto, não volto não. Graças a Deus, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nesse momento, nós vamos para as ofertas e logo após, depois das ofertas, as irmãs Noemi e Luciana louvarão ao Senhor Jesus. Glória a Deus.
Vem o dia de fulgor, quando acaba toda dor, nem doenças haverá, nem a lágrima terá. Haverá perfeita paz, quando o Salvador capaz. Oh, que dia, dia de glória será. Oh, que dia será, quando o Salvador voltar. Poderei contemplar quem morreu pra me salvar. Ele me tomará a mão e me guiará então. Oh, que dia, dia de glória será. Lá tristezas não terá, nem pesares haverá, nem mais pranto assolará, e a morte sumirá, e pra sempre estarei com meu Salvador e Rei. Oh, que dia, dia de glória será. Oh, que dia será, quando o Salvador voltar. Poderei contemplar quem morreu pra me salvar. Ele me tomará a mão e me guiará então. Oh, que dia, dia de glória será. Oh, que dia será, quando o Salvador voltar. Poderei contemplar quem morreu pra me salvar. Ele me tomará a mão e me guiará então. Oh, que dia, dia de glória será. Oh, que dia, dia de glória será. Graças a Deus, amém, amém, Jesus. Oh, que dia de glória será. Graças a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, nós estamos encerrando a parte dos louvores. Vamos meditar um pouquinho aqui na palavra de Deus. Eu creio que não é o tempo que nós passamos na casa do Senhor que vai valer diante de Deus. Não é quantas horas nós passamos, quantos minutos nós cantamos louvando ao Senhor, é a sua reverência, é o seu respeito para com a palavra de Deus, que valerá naquele dia. Aquele que é temente a Deus, aquele que crê na palavra de Deus, ele obedece à Bíblia,
ele procura viver a Bíblia Sagrada, porque nós estamos vivendo num tempo que o mundo está carente, o mundo está necessitando de cristãos para viverem a palavra de Deus, para que as pessoas possam ver e dizer: ali vai um cristão, ali vai uma cristã. Aleluia! Então nós vamos nos colocar de pé. Nós vamos fazer uso da Bíblia Sagrada no Evangelho de João, capítulo 14. Capítulo 14, versículos 7 e 8. Aonde está escrito assim: se vós me conhecesses, também conheceríeis a meu Pai. De agora em diante o conheceis e o vistes. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Querido Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Obrigado pela vista que o Senhor nos deu e a revelação da Tua palavra para nós entendermos, compreender e crer quem é Deus. Pai amado, abençoa nossos irmãos aqui presentes, aqueles que não puderam vir, abençoa também. E aos nossos ouvintes, dai entendimento, dai revelação, mostra a verdade para eles. Senhor, aqueles que ainda não são batizados corretamente, que não têm dentro de si a doutrina apostólica, que o Senhor revela para eles nesta noite a necessidade, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, vivifica a porção que foi lida do Teu Evangelho nesta noite, na alma de cada cristão, de cada eleito, de cada filho de Deus nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. O nosso profeta de Deus para esta era, William Marion Branham, ele pregou a mensagem Mostra-nos o Pai. E no parágrafo 12 desta mensagem ele disse: a única maneira pela qual você pode ser um cristão é sendo nascido de novo. É você arrependendo-se dos seus pecados, é você crendo no Evangelho de Jesus Cristo e praticando. Aleluia! Este é o único remédio sob o sangue do Senhor Jesus. E quando você confessa os seus pecados a Deus, e você tem, de fato, o perdão de Deus, então você não é um pecador. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Se ele o faz, não é intencionalmente. Não. O cristão, ele não peca porque quer. O
cristão, ele não comete pecado porque quer. Ele pode cometer alguma falha, ou um acidente, disse o profeta. Agora, aquele que faz, ele premedita, ele planeja, ele faz tudo certinho para que não encontre, ao cometer esse pecado, não encontre ninguém. Então, ele faz às escondidas. E ele não é um cristão, ele é um pecador não arrependido. Irmãos, porque quando o amor de Deus, quando o Espírito de Cristo está derramado dentro de um ser humano, dentro de um coração de um homem, de uma mulher, ele não peca, ele pede força a Deus e na hora da tentação ele resiste o diabo. E a Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia! O adorador, uma vez purificado, não tem mais consciência do pecado. Por exemplo, no Antigo Testamento, o sangue de touros e bodes apenas cobriam o pecado. É a mesma coisa de você esconder, você fazer alguma coisa e jogar debaixo do tapete. Muitos pecam, muitos adulteram e assim vão levando a vida pensando que Deus não está vendo, mas uma hora é descoberto. No Antigo Testamento, o sangue de touros e bode apenas cobria o pecado, mas não o tirava. Mas o sangue de Jesus Cristo tira o pecado, ele o separa, não há mais pecado. Aleluia! Graças a Deus. Então, aqui é onde nós lemos no Evangelho de João, capítulo 14, mostra-nos o Pai. Isso aqui foi um mestre em Israel, que ao você ver essa pergunta, parece que ele não estava crendo ainda, parece que ele estava crendo que era 2 ou 3. Eu estava lendo uma descrição em uma igreja em torno da mensagem da hora, da mensagem precursora. E ali ele colocou a descrição sobre a doutrina que o ministério apresenta, o ministério que a doutrina apostólica que o tabernáculo apresenta para as pessoas. E aí um determinado mestre que se diz denominacional, ele colocou um comentário ali. As pessoas não conhecem a igreja, a doutrina da igreja tabernáculo da fé, vem para confundir a mente das pessoas. Veja só, um pastor que se diz velar pelas almas dos crentes, as almas das pessoas, dizer uma coisa dessa, que a doutrina da Bíblia vem para confundir a mente das pessoas. Ele diz é porque as pessoas não entendem a doutrina da Trindade, é um Deus e 3 pessoas. Não existe isso, meus irmãos. Não existe isso, um Deus e 3 pessoas, não, nenhum profeta pregou isso, nenhum apóstolo pregou isso, e para começo de conversa, não está isso na Bíblia. É um Deus único, não existe um Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele diz, é sobre todos.
um grande pastor denominacional das Assembleias de Deus, ele apresentando isso, e pior que os irmãos acreditam nisso. Não é à toa que quando eles vão orar, diz: Senhor, nós pedimos a sua bênção em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome da Trindade. E Deus não aceita isto, porque não existe isso. Isso é adulterar a palavra de Deus. Filipe estava confuso, ou Filipe estava tão alegre, eu sei lá o que aconteceu com ele. Ele disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Porque o Senhor a gente já conhece, a gente anda com o Senhor, a gente dorme com o Senhor, a gente se reúne com o Senhor. Mostra-nos o Pai que o Senhor tanto fala. E aí Jesus disse: Senhor, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Será se Filipe captou a visão? Será se Filipe captou o que Jesus disse aqui? Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Ali quem estava falando com Filipe era o Pai. Aleluia! Ali era o Pai, Jesus Cristo. Ele foi apenas o tabernáculo que Deus usou aqui na terra para Ele poder fazer as obras. Graças ao Senhor, ele disse: não sou eu que faço as obras, é meu Pai que está em mim. Aleluia! Mas um denominacional crer nisso só se ele for um filho de Deus. Só se ele for um revelado, aí ele crê. Mas se não, ele continuará crendo na Trindade e dizendo que existe. E isso não é verdade. Há um só Deus e Pai de todos. Respondeu-lhe Filipe, respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, antes é o Pai que está em mim quem faz as obras. Aí você vai indagar, você vai questionar como é essa doutrina, me explique. Um Deus e três pessoas, ele diz: é um mistério. Mas vamos para o tema: mostra-nos o Pai. O coração do homem, o coração humano, sempre desejou ver Deus. Sempre desejou ver Deus. Como estávamos falando outra noite acerca daqueles gregos que vieram até a reunião e disseram: senhores, queríamos ver Jesus. Eles tinham ouvido falar dele e não poderiam descansar enquanto não o vissem. E eu penso que é realmente dessa maneira que sucede com um crente verdadeiro que sempre ouve sobre Deus. Há algo dentro dele que pulsa para que ele simplesmente possa vê-lo. E ainda podemos vê-lo. Jesus disse aqui: quando vocês viram a mim, viram o Pai. Será se Filipe se alegrou? Será se Filipe disse para ele: agora eu entendi? Porque Jesus deixou bem claro aqui: há tanto tempo estou convosco e não me conheces?
quando ele disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Então nós sabemos que você pode vê-lo. Agora, o quanto pudermos pensar dos seres humanos, eles sempre têm desejado ver Deus. Mesmo Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia, deve ser, disse o profeta, ele realmente foi escrito antes de Moisés escrever Gênesis. E Jó, esse grande patriarca, conhecendo Deus, quando ele chegou ao ponto em que ele entrou em problemas, ele desejou saber aonde Deus estava. Quando geralmente o homem busca a Deus quando ele está em apuros. Todos sabem disso. Eu tenho ouvido os homens dizerem: eu nem mesmo acredito que há um Deus, mas deixe-o cair e se machucar, ou o médico dizer que ele vai morrer. Então você o ouvirá dizer: ó Deus. Você vai pensar em Deus antes de pensar em sua mãe ou em qualquer outra pessoa, porque há algo em você e você é um ser humano. E vemos que Jó, ele ficou em tal aflição quando ele foi acometido de furúnculos e problemas, e ele se assentou no monte de cinza e começou a raspar suas feridas com um caco de telha. E quem sabe ele disse: eu queria saber nesse momento aonde Deus mora, para eu ir lá e bater na sua porta e ter uma conversa com ele e perguntar: por que eu estou passando por isso? O que foi que eu fiz que eu o desagradei? Irmãos e ouvintes, vocês pensam que Jó tinha desagradado ao Senhor? Vocês pensam que ele tinha adulterado, que ele tinha pecado? Não, ali foi um teste, ali é porque o adversário sempre ia lá fazer fuxico diante do Senhor e dizer: ah, ele faz tudo para você, por isso que você o abençoa. Ele tem tudo, por isso que você o abençoa. Agora deixa-me eu pegar ele, que eu vou mostrar se ele não vai zombar de você, se ele não vai criticar de você, blasfemar de você na tua cara. O diabo foi diante do Senhor lá no céu e lançou essa proposta. E Deus disse: ele é fiel a mim. Será se eu e você, meu irmão, aqui presente, e a você nos assistindo, nós podemos chegar diante do Senhor e Ele fala isso para nós: Ele tem sido fiel a mim? Que Deus tenha misericórdia de nós. Ele disse: deixa, dá-me ele nas minhas mãos, que eu vou fazer ele amaldiçoar-te na sua cara. Ele disse: ele está nas suas mãos, só não toque na alma dele. E o que o diabo pôde fazer com Jó, ele fez. Ele fez, veja só, ele fez até com que a sua esposa querida amaldiçoasse Deus. Ela foi lá e disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Para depois dele fazer isso, ela dizer: está vendo aí o que Deus fez com ele? Está vendo aí o que ele fez com Deus? Deus não ajudou ele. Mas a Bíblia diz que Jó
era um homem íntegro. O que Jó passou, meus irmãos e ouvintes, serve de um grande exemplo para nós. As lutas vêm, mas elas passam, não desanime, não. Os problemas vêm, cada um enfrenta um problema diferente, mas não murmure, não blasfeme pelo nome de Deus, não. Aguente calado, sofra, mas guarde o evangelho de Deus puro, limpo. Eu lembro-me de me tomar o livro de Jó no tabernáculo alguns anos atrás, e eu estava há quase um ano com o livro de Jó, e uma irmã teve graça suficiente que ela me perguntou diretamente na plataforma, mas ela me escreveu uma carta. Ela disse: irmão Brana, quando mesmo você vai conseguir tirar Jó desse monte de cinzas? Eu tinha decidido tirar, mas eu estava tentando construir algo em volta para chegar a um ponto em algum lugar, um ponto final, e que isso iria mostrar às pessoas onde pudéssemos ter uma chamada de altar, e então centenas respondessem. Agora, sentado na miséria, ele estava desejoso de ver Deus. Ele disse: se eu soubesse pelo menos onde ele mora, se eu pudesse ir bater na sua porta, eu gostaria de conhecê-lo. Eu gostaria de me assentar e conversar com ele. Veja o coração humano chamando por Deus. E certamente, se há um desejo no coração de um ser humano, que é uma criatura de Deus, clamando por Deus, tem que haver um Deus em algum lugar para responder a esse clamor. Pois quando um fundo clama a um fundo, tem que haver uma resposta a esse apelo. Antes de um fundo poder estar aqui clamando, tem que haver um fundo ali para responder a esse clamor, ou não haverá um clamor aqui. Aleluia! Certamente é um desejo, há um desejo no coração de um ser humano que é uma criatura de Deus chamando por Deus. Tem que haver um Deus em algum lugar. Graças a Deus. E quando há uma fome e uma sede no coração de um ser humano, por alguma coisa tem que haver algo para responder, ou a sede não estaria ali. Então, hoje à noite, nós estamos aqui dizendo: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Amém? Graças a Deus. Se há um Deus, nós sabemos que há. Você crê que há um Deus nos céus? Aleluia! Se há um clamor em nosso coração para vê-lo, então por que não podemos vê-lo? Se há um clamor aqui que nos diz que queremos vê-lo, tem que haver alguma razão para nós. Agora, com a ajuda de Deus, o profeta disse: vou tentar lhe mostrar ou falar de 3 ou 4 formas diferentes, 4 maneiras diferentes de ver Deus. Eu vou falar sobre Deus em seu universo. Deus em seu universo, Deus em sua palavra, Deus em seu Filho e, por último, Deus em seu povo. Deus em seu universo. Você vê uma planta murchando ali, ela está bonitinha pela manhã com flores.
E à tardinha ela está murchando ali, à noite ela está murchinha. No outro dia de manhã você passa, ela está verdinha, ela está bonita, ela está cheia de flor. Então você está vendo ali a criação de Deus. Você está vendo Deus cuidando daquela planta. Você passa nas avenidas, você passa nas ruas aí, em terreno baldio, você vê aquela planta verde com a florzinha branca. Dizem que ali é um santo remédio, a planta chamada xanana. De manhãzinha ela está verde, bonita, cheia de flor. À noite você passa, não tem uma flor naquela planta. E no outro dia ela está cheia de flor. É Deus cuidando. Ali é a criação de Deus. Deus cuida das plantas, Deus cuida dos animais e Deus cuida de cada filho dele aqui na terra. Aleluia! Deus tem cuidado de nós neste dia. Ele tem nos guardado, Ele tem nos protegido, Ele tem nos dado saúde, Ele tem nos dado essa voz gloriosa para cantar, para louvor, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Eu não creio que alguma pessoa que pudesse entender como o universo e como o grande sistema solar se move em seu juízo perfeito poderia dizer que Deus não existe. Oh, que coisa! Eu penso que se uma pessoa olhar para cima em direção aos céus, você poderia chorar como o autor sueco da música Quão grande és tu, quão grande és tu, por ver essas pequenas estrelas e talvez não pareça que elas estejam a 1 centímetro de distância nos céus. E ainda assim, elas estão mais longe uma da outra do que nós estamos delas. A gente na roça, ali no mês de abril, olhando para o céu estrelado. Que coisa maravilhosa, na cidade você olha para o céu, você não vê quase uma estrela. E na roça você vê aquele céu lindo, maravilhoso, estrelado. E aí o profeta disse, a distância uma de outra, você diz que elas estão juntinhas ali. E é quilômetros e quilômetros de distância uma da outra. E juntas dão aquele clarão maravilhoso ali. Olha só a obra do nosso Criador, como Ele fez tudo perfeito. E ainda tem ser humano ingrato que diz, Deus não existe. Eu sempre vejo vídeos de um senhor aqui no Pernambuco, roceiro, que ele sempre furava poço artesiano na sua terra e não dava água. Só dava seco, não sei quantos metros abaixo de terra abaixo e não conseguia água. E um dos seus seguidores disse, olha, se o Senhor, eu sendo o Senhor, desistiria de furar poço e faça que nem eu. Deus não existe. Ele disse, eu não vou dar ouvido ao que você está falando, eu creio que Deus existe e eu tenho muita fé, que uma hora eu vou conseguir um poço que dê água. E por último ele furou um poço com quase 80 metros de profundidade e conseguiu água.
Amém? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É por isso que muitas coisas não dê ouvido, porque ali é o diabo falando na boca de um homem, falando na boca de uma mulher, para te esmurecer. Quando alguém chegar para você e dizer, olha, você não vai conseguir, não tente, não dê ouvidos, continue tentando. Porque aqueles que conseguiram é porque tentaram. Graças a Deus. Você nunca pode começar um negócio com a sua palavra negativa. Ah, mas eu acho que eu não vou conseguir. Não faça isso. Coloca Deus primeiro, que Ele é o Criador de todas as coisas. Como foi grande a alegria daquele senhor quando a água chegou. Hoje está abastecendo o seu quintal, plantando, encheu um tanque lá de 3.000 litros e está chamando os vizinhos. Pode vir pegar água, que foi Deus que deu. Agora muitos fazem vazão, tanque não sei quantos 1.000 litros, fazem um cercado bem grande, ainda coloca câmera de segurança. Aqui é meu, ninguém entra. A água de Deus. Sofredor, Deus deu uma bênção ali. Ele diz, eu sou um homem cheio de fé. Mesmo católico, mesmo religioso, mas sempre busca a presença de Deus. Deus não disse que não iria abençoar ele. Agora que ele possa reconhecer que Jesus Cristo morreu no madeiro da cruz, no Calvário, para perdoar os pecados dele e dar uma oportunidade para que ele tenha vida eterna. Porque Deus ama a todos. Deus não faz acepção de pessoa, mas nós temos que reconhecer o que Deus fez por cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Vocês não podem compreender com isso com sua mente 120 milhões de anos-luz no espaço, e além disso são luas, estrelas e mundos, e nosso Pai criou para seu próprio prazer, e tudo funciona perfeitamente. Oh, quão maravilhoso é ver quão grande Ele é, quão simples Ele pode fazer. De modo que vocês não vão perder o caminho. Isaías 35 diz, nem mesmo os loucos errarão. Amém? Que coisa! Muitos dos estudados errarão o caminho. Mas a Bíblia diz, nem os loucos errarão. Os grandes mestres, teólogos, estudados, renomados e não sei o que lá, estão estudando para entender, para não sei nem o que, para poder pregar o Evangelho para as pessoas. Você vê uma planta ali é Deus pregando para você. Você para, você olha a natureza, oh, que coisa linda, isso é criação de Deus. Quem poderia fazer um jardim como esse? Quem poderia fazer um jardim como aquele? Ninguém, criação de Deus. Não se exige esperteza e educação. Se fosse assim, o profeta disse, eu estaria perdido. E quantas pessoas o irmão Branham não atraiu, não trouxe para Cristo?
Ele pregou uma certa vez na África do Sul, mais de 30.000 pessoas aceitaram o Senhor Jesus Cristo. Mas o que foi que essas pessoas viram em um homem pobre, em um homem humilde, que pôde atrair mais de 30.000? Quer saber o que foi que as pessoas viram? As pessoas viram ali um homem verdadeiro, um homem sincero, um homem que não estava buscando glória para si, um homem que estava apresentando para as pessoas Jesus Cristo. Apresente, meu irmão ouvinte, pregador, pastor, apresente para as pessoas o evangelho que requer renúncia, o evangelho que requer uma vida vivida. Aí você vai ver as pessoas terem amor pela palavra. E quando ele terminava uma reunião ali, tinha não sei quantos pedidos. William Branham, vá pregar na minha igreja. William Branham, eu quero fazer uma campanha na minha igreja. Para quê? Será se era para pregar o evangelho? Não, as pessoas estavam interessadas em dinheiros. Em dinheiro, meus irmãos e ouvintes, é isso que está acabando com o casamento hoje, está acabando com o ministério. As pessoas não têm mais desejo de pregar a verdade, não, estão mais interessadas em dinheiro. E Deus não está interessado em dinheiro, Deus está interessado em uma alma verdadeira que se renda aos seus pés e vivam este evangelho. Aleluia! Oh, que Deus maravilhoso! Não se exige esperteza e educação. Se assim fosse, eu estaria perdido. Só se exige fé para crer nisso. Não tentem entender, mas creiam. Assim Deus o fez, e isso encerra o assunto. Agora descobrimos que as pessoas tentam argumentar que não é assim. Infiéis. São infiéis. O nosso profeta, ele contou uma história aqui, que ele gostava de pescar, ele gostava de caçar. E ele foi a uma caçada, mas um homem, e ele disse que esse homem, ele era mau. Esse homem caçador que foi com William Branham caçar esquilos, ele tinha o coração mau, os seus olhos pareciam olhos de serpente. E ele levou no seu bolso um apito de filhote, de cervo. E ele disse que ia desafiar o irmão Branham nessa caçada. Ele ia matar o irmão Branham de raiva. E aí chegou no momento que eles estavam em uma espera, e ele olhou para o profeta com seu olhar de zombaria e tirou do seu bolso um apito e começou a apitar como um filhote em desespero, perdido da sua mãe. E ao apitar, bem próximo apareceu uma corça. E o irmão Branham se compadeceu daquela corça
E ele preparou-se para atirar naquela corça. E o irmão Brana começou a falar com Deus. Senhor, que tanta maldade no coração deste homem. O que esta corça está fazendo de mal? Ele está imitando o seu filhote para ceifar a vida dela. Não deixa isso acontecer, Senhor. Apenas no pensamento, falando com Deus. E ele continuou apitando ali, e a corça veio na sua direção e se posicionou ouvindo o filhote chamando ela. E ele pegou a sua arma e preparou-se com aquele olho de zombaria, com aquele olhar crítico. Ele puxou no gatilho e a arma não disparou. E a corça aproximando-se dele, e ele ansioso para matar a corça, e o irmão Brana em conexão com o Criador. Ele puxou no gatilho novamente, a arma não disparou. E ele começou a ficar irado. Começou a ficar irado e a corça aproximando-se dele, ouvindo o filhote. E ele estava a ponto de estourar de raiva. E pela terceira vez ele puxou o gatilho e a arma não disparou. Graças a Deus! E aí ele jogou a sua arma no chão e disse: irmão Brana, por que você fez isso comigo? Guia-me a esse Jesus que você serve. Amém? Graças a Deus! E ali prontamente aquele coração maldoso, aquele olhar de mal, foi entregue ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo eu estou convosco e não me conheces? Filipe, quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Crede em mim quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim? Pelo menos crede por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Aleluia! Por isso, meus irmãos e ouvintes, ao ministrar a Santa Ceia, o lava-pés, Jesus ali ao ministrar o lava-pés, ele disse: assim como eu fiz, façais vós também. Pedro não se conteve. Pedro era um discípulo amado por Deus, sempre estava com Jesus, mas Pedro, ele era muito avexado. Ele era muito avexado. Senhor, não só os pés. Pedro queria tomar banho logo. Não, paciência. Veja só como ele era avexado lá, quando ele tacou a espada na orelha de um soldado lá e arrancou logo a espada. Veja só, um discípulo de Jesus. Quem sabe Jesus disse: calma, Pedro, que violência é essa? Por que fizeste isso? Pedro era um discípulo de Jesus Cristo.
Pedro tinha o sangue quente, mas foi o mesmo que disse, cheio do Espírito Santo: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. O Espírito Santo, quando ele desce em um coração de um homem, de uma mulher, ele transforma. Ele transforma o homem de um pecador, ele transforma a mulher a uma dama verdadeira, cristã verdadeira. Ela pode ter a vida suja que ela tiver, ela pode ser pecadora como for, mas quando ela tem um encontro com Jesus, ela muda completamente. Graças a Deus. Se me perderdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele dará outro Consolador para que esteja convosco para sempre. Mas quem é esse Consolador? É o Espírito da verdade. Porque o Espírito Santo, meus irmãos e ouvintes, ele nos guia em toda a verdade. Graças a Deus. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Estará em vós, por quê? Porque ele estava aqui na terra ainda. Não vos deixarei órfãos, virei para vós ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariote: Senhor, por que pretendes manifestar-te a nós e não ao mundo? E aí Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Amém? Meu Pai o amarás e viremos para ele, e nele faremos morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Esta palavra que ouves não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto estando convosco, mas o Consolador, olha o Consolador, o Espírito de verdade, que ele disse aqui no São João 14:17, porque não vê nenhum conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco. Habita convosco através de Jesus, mas que estará, amém? Estará em vós. Olha aqui agora, olha aqui agora o 24. Não, o 26, mas o Consolador, o Espírito de verdade, do 17, é o mesmo aqui, ó. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo
vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito, deixo-vos a paz. Você tem paz? Foi Deus que deixou essa paz para você. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. O mundo não tem paz. Como é que o mundo vai dar paz a você, a um cristão, se ele vive em trevas? Se ele vive na orgia, se ele vive no pecado? Não. Não como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse, vou e voltarei para vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois se aproxima o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. E aí ele foi. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que Deus sustente a cada um de nós nessa caminhada tão difícil. É difícil, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, não é tanto falar que nós seremos abençoados, é que você possa captar aquilo que Deus trouxe para nós nessa noite. Nós sabemos que nós não adoramos um Deus e três pessoas, porque não existe, nós adoramos um Deus único e verdadeiro, e o seu nome é Senhor Jesus Cristo. Por estas poucas palavras tão simples, que ela possa encontrar lugar em cada coração. E terça-feira à noite juntos possamos estar mais uma vez. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé? Graças a Deus por esta simples mensagem, mas tão abençoada para todos nós. Amado Deus, obrigado, Senhor, por esses poucos minutos que nós passamos aqui na Tua casa. Nós vamos retornar aos nossos lares. Leva-nos em paz, nos guarda, nos abençoa e nos ajuda. No nome precioso de Jesus Cristo, guia nossos passos e nos conceda uma semana de paz, de bênção e de vitória. No nome precioso de Jesus Cristo, abençoa nossos ouvintes, nossos irmãos que pairaram para estar conosco nesta noite abençoada, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém, amém. Obrigado cada um que veio, obrigado a você que esteve conosco. Deus vos abençoe. E até terça-feira à noite, às 19h30, juntos pela fé, estaremos mais uma vez, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus vos abençoe. Obrigado.